Engrenagens. Como surgiu essas rodas dentadas? Na verdade, a transmissão mecânica é muito importante e necessária nas máquinas e equipamentos. Mas a ideia de transmitir movimento de um eixo para outro, estando paralelos ou de forma concorrentes, se deu principalmente pela utilização de rodas de atrito, onde duas rodas estão em contato e você começa a transmitir o movimento de um eixo para outro através do atrito. Aqui é uma ilustração de uma grande estrutura, né, de uma roda gigante, em que os pneus, né, aqui utilizados, transmitem o movimento do motor para essa roda gigante. Mas quando há limite de transferência de carga, né, de torque, que essas rodas já não são capazes de transmitir todo o torque, ou não são capazes de manter um certo sincronismo no movimento, então é importante se ter aí os dentes, né, que vão dar a forma do engrenamento. Então, na transmissão mecânica existem duas formas: a por atrito, que é principalmente as rodas de atrito. Os cames, né, também transmitem o movimento de uma peça para outra através do atrito. E pela forma, né? Então a forma do perfil, a forma da superfície se encaixando na outra superfície de outra peça vai transmitir o movimento. Então a engrenagem ela está dentro desse grupo da transmissão pela forma, através dos dentes. E a ideia, né, é que você tenha os dentes, né, transferindo o movimento. Então sempre tem um perfil, uma saliência, né, os dentes fazendo essa transmissão do movimento através dos encaixes, através sim do engrenamento desses dentes. E uma nomenclatura muito importante nas engrenagens é seu círculo primitivo ou seu diâmetro primitivo. Tá? O diâmetro primitivo é muito importante nas engrenagens, uma vez que define mais ou menos, né, a linha, teoricamente, de contato entre as duas rodas. Então, por exemplo, a distância entre centros das duas engrenagens vai ser definido pelo raio primitivo de uma engrenagem mais o raio primitivo da outra engrenagem. Assim, o engrenamento vai acontecer de uma maneira melhor. Em alguns lugares, né, algumas engrenagens feitas de madeira com essas saliências, né, que seriam os dentes. Então, geralmente uma engrenagem possui rolos de madeira e outras engrenagens com cunhas de madeira. E aí, ao girar esse eixo, por exemplo, transmite o movimento para outra roda aqui grande. Então, transmitindo o movimento, por exemplo, aqui em eixos concorrentes, né, a 90 graus. E a construção era rudimentar, sim, mas funcionava. O que acontece nesse tipo de engrenamento? Há uma transmissão de movimento? Sim, há uma transmissão de movimento. Há uma transmissão de torque, de força? Sim, há uma transmissão de torque, de força. Acontece que não há um sincronismo nessa relação de transmissão, por exemplo. Há uma variação da rotação da roda movida. Essa flutuação de rotação em algumas máquinas, em alguns equipamentos, pode ser ruim, né? Vamos imaginar uma flutuação, né? Uma variação da rotação num sistema de abertura e fechamento de válvulas de um motor a combustão, onde nós precisamos muito sincronismo, né? Vinculado ao eixo virabrequim do motor. Conforme o pistão desce e sobe pela explosão, a abertura das válvulas precisa ser num exato momento de abertura ou de seu fechamento para que aconteça uma boa queima, uma boa exaustão, por exemplo, dos gases. E então, né, para melhorar o rendimento do motor. E para isso é necessário que a abertura e o fechamento, que é dado através de um mecanismo de correntes ou de correias, é importante que isso aconteça no tempo certo e que não haja variação, não haja flutuação. Então, por isso que foi evoluindo as engrenagens, principalmente no seu perfil de dente. E um material empregado que a gente vai ver que é o aço, né? O aço é muito empregado na fabricação das engrenagens. Mas o mais importante é o perfil do dente para que não haja flutuação na rotação. O dente houve
uma evolução nessas engrenagens, elas passaram a ser de aço, e muito importante, a construção do perfil do dente recebe aqui uma forma específica na transmissão do seu movimento, que a gente vai ver depois quais são as formas dos dentes das engrenagens para que a transmissão de movimento seja a melhor possível, sem deslizamento ou flutuação da rotação. Então, existe uma definição das engrenagens, que são elementos dotados de dentadura externa ou interna, cuja finalidade é transmitir o movimento sem deslizamento e, no caso, potência, multiplicando os esforços com a finalidade de gerar trabalho. As engrenagens são padronizadas com relação à forma do dente e ao tamanho. Diversas entidades de padronização estabelecem normas e diretrizes. Dentre essas se destaca a AGMA, American Gear Manufacturers Association, a ABNT e a DIN. Então, a Associação Americana, né, dos Fabricantes de Engrenagem, a Associação Brasileira das Normas Técnicas, a norma alemã, definem os padrões para a construção das engrenagens. Então, engrenagem é um elemento mecânico padronizado. Eu não posso sair aí fazendo engrenagens com um formato de dente que eu escolho, com o número de dentes vinculado ao seu diâmetro de uma forma aleatória. É muito importante a gente observar a padronização. Uma vez observada a padronização, é possível se fabricar uma engrenagem aqui no Brasil e ela ser utilizada lá em outro país, né? Não sendo necessária a fabricação das duas engrenagens, a não ser, com uma exceção, das engrenagens com um perfil especial que a gente vai ver depois. Mas existem as padronizações para que as engrenagens possam engrenar de forma correta e que a gente possa fazer a substituição de uma engrenagem sem a necessidade de substituir outra engrenagem por causa dessa padronização. Conhecendo essa padronização, a gente vai conseguir construir qualquer tipo de engrenagem e com a certeza de que haverá um engrenamento. As vantagens na transmissão de engrenagem sempre se compara com outros sistemas, mas o mais importante das vantagens, é que a transmissão com razão de velocidade constante, aquilo que a gente estava comentando anteriormente. Lá no caso do exemplo do moinho, construído através de engrenagens de madeira, com perfil de dentes diferentes, acabava ocorrendo a variação, a flutuação na velocidade. E assim, com razão de transmissão de velocidade constante, se a relação de transmissão é 2, a velocidade sempre vai ser reduzida 2 vezes, não vai haver uma variação. Por exemplo, se eu tenho uma redução de 1000 RPM para 500 no eixo de saída, vai ser sempre 500 rotações no eixo de saída quando a entrada for 1000. Mas pela construção de algumas engrenagens, o perfil do dente pode provocar variações, flutuações. Ou seja, entra 1000 rotações e sai 510, hora 500, hora 490, outra 495, 493, 494. Fica variando as rotações pelo tempo. Com o formato dos dentes apropriado, né, fazendo um engrenamento, é possível uma transmissão de grandes torques, principalmente comparado com as rodas de atrito. Pode-se obter grandes eficiências na transmissão por engrenagem de 98 a 99% de eficiência, ou seja, a perda mecânica pelo calor, pelo ruído, seria minimizado com a utilização das engrenagens, claro que com um perfil de dente adequado. A manutenção, comparado com, por exemplo, as rodas de atrito, pode ser até mais fácil pelo encaixe promovido pelas engrenagens, e você consegue fazer engrenagens menores, então trabalhar com espaços menores nas máquinas. As desvantagens: equipamentos e ferramentas especiais para fabricação. Então, a construção, principalmente dos dentes, né, no seu formato, no seu perfil específico, exige muitas vezes
a fabricação com equipamentos específicos. E o ruído. A transmissão por engrenagem é um pouco mais barulhenta, vamos dizer assim, do que comparado, por exemplo, com uma correia, que é um elemento elástico, né, de borracha principalmente construída, e que vai absorver também vibração, vai absorver algum ruído. A engrenagem, principalmente se tem folga, vai promover um pouco mais de ruído, mas tem como se minimizar esse ruído na transmissão por engrenagem, e a gente vai ver logo adiante. Como elemento de transmissão, nós conseguimos fazer a redução da rotação e aumento do torque, como a gente já viu no enfoque da aula passada, ampliação da rotação e, no caso, consequentemente, a diminuição do torque. A inversão no sentido de rotação, então, nós vimos que a transmissão por duas rodas em contato inverte o sentido de rotação, e isso às vezes é interessante. Às vezes você necessita inversão no sentido de rotação, então você pode utilizar a engrenagem nesse caso. Sincronismo, uma vez obedecendo o perfil dos dentes, vai haver um sincronismo, ou seja, não há variação da velocidade, há variação da relação de transmissão, não há flutuação de velocidade. Movimentos diferenciais, engrenagens planetárias. Esses movimentos diferenciais possibilitam que um eixo gire mais do que o outro quando se transfere movimento a partir de engrenagens planetárias. Então, acontece que uma engrenagem vai engrenar pelo efeito normal, engrenando dente a dente, e também é possibilitado pelo esse efeito de engrenagem planetária que uma engrenagem gire em relação à outra, possibilitando então uma diferença de movimento transmitida. E isso é muito utilizado nos diferenciais dos veículos, né? Utilizando eixos paralelos um do lado do outro, ou eixos cruzados, né? Onde eixos estão a 90 graus. É muito importante a gente saber a classificação das engrenagens. Por quê? Porque a gente dá um nome para as engrenagens a partir da sua classificação. Então é muito importante que a gente se atente a esse tipo de classificação. As engrenagens, elas são classificadas primeiramente pelo seu corpo, pela sua forma essencial. Então, antes de fazer a construção dos dentes da engrenagem, antes de gerar os dentes na engrenagem, é necessário se ter uma peça com um corpo, com uma forma específica. E essa forma ou é cilíndrica, ou é cônica, ou é reta. Então, são três tipos básicos de corpo de peça bruta antes de gerar os dentes das engrenagens, que é cilíndrico, cônico e reto. E assim a gente começa a denominação de uma engrenagem. Engrenagem cônica, engrenagem cilíndrica ou engrenagem reta. Então, sempre ao observar uma engrenagem, o nome que a gente dá para a engrenagem começa com o nome engrenagem, depois pelo seu corpo, sua forma essencial. Se essa engrenagem ela é reta, então é uma engrenagem reta. Se ela é cônica, uma engrenagem cônica. Se ela é cilíndrica, uma engrenagem cilíndrica. E depois, pelos seus dentes. Como são os seus dentes? Nós vamos ver depois que existe um perfil do dente que a gente precisa obedecer na construção da engrenagem para que haja o sincronismo. Mas esses dentes que a gente comenta aqui, esses tipos de dente que a gente comenta aqui, é como que o dente se estende ao longo do corpo da engrenagem. De forma reta, como a gente pode observar aqui, é reto por conta da linha de simetria da engrenagem. Então aqui tem um rasgo de chaveta promovido aqui nessa engrenagem. Observando a linha do rasgo de chaveta, o dente também se prolonga dessa mesma forma. De um lado do outro da engrenagem, o dente se estende de forma reta, igual a linha reta aqui do rasgo de chaveta. Então esse dente ele é reto. É um dos tipos de perfil que se estende ao longo da engrenagem, que é o dente reto. Acontece que o dente reto tem algumas limitações, principalmente para o ruído, e aí surge um outro formato de dente baseado numa helicoide. Pois quando a gente estudar melhor a engrenagem helicoidal, a gente vai observar essa helicoide se desenvolvendo ao redor de uma engrenagem. Mas inicialmente a gente pode perceber que o dente ele já não se desenvolve de forma reta de um lado para o outro.
ele já meio que cruza aqui, ó, né? Não tem um paralelismo com o eixo de simetria da engrenagem, e ele já vai inclinado um pouquinho para o lado aqui. Na verdade, isso não é uma linha reta inclinada, ela é um perfil helicoidal que se estende ao longo da engrenagem. Depois a gente vai observar isso melhor nas engrenagens helicoidais. Mas geralmente a gente observa uma engrenagem helicoidal com a largura do dentado não tão extensa, então a gente visualiza uma parte desse helicoide que aparenta ser uma linha reta inclinada. Por isso que às vezes as engrenagens helicoidais são também chamadas de engrenagem com dentes inclinados. Inclusive a representação técnica dessas engrenagens com o perfil lateral é uma linha inclinada. E depois, quando a gente estudar engrenagens helicoidais, inclusive a gente vai falar sobre a inclinação do dente, ou o ângulo da helicoide, né? Que é um ângulo de hélice. Então vai haver um ângulo de hélice aí que realmente está vinculado a essa inclinação aqui dos dentes. Então é muito importante a gente observar se o dente se prolonga aí de forma reta ou de forma inclinada seria helicoidal, de forma reta é reta. Então, para dar o nome, por exemplo, dessa engrenagem, nós teríamos aqui uma engrenagem que inicialmente era cilíndrica, né? E é então uma engrenagem cilíndrica de dentes retos. Essa aqui é uma engrenagem cilíndrica também, porque antes de fazer os dentes eram cilíndricos. E a construção do formato do dente aqui segue uma helicoide, então engrenagem cilíndrica com dentes helicoidais. Existe também um tipo de engrenagem reta, que é usada principalmente nos portões eletrônicos, que geralmente também é chamado de engrenagem cremalheira. Também pode ter seus dentes retos ou helicoidais. Existem outros tipos de dentes, os hipoides e outros tipos de dente que a gente vai ver em específico depois. Mas os básicos é os dentes retos ou helicoidais. Então é muito importante a gente gravar essa imagem aqui para depois dar o nome às engrenagens, dentes retos ou helicoidais e o corpo cilíndrico, cônico ou reto. Em relação às engrenagens de dentes retos, nós podemos ter com o seu corpo totalmente dentado, a engrenagem cilíndrica com o seu corpo totalmente dentado. Aqui no caso nós temos um pescoço na engrenagem para ajustar, por exemplo, aqui o distanciamento axial dos elementos, para promover fixação axial, ou mesmo para prolongar o corpo pela necessidade de se ter uma chaveta, né, que é um elemento de transmissão que vai alocado aqui no eixo. Vamos supor que essa chaveta precisa ser um pouco maior em seu tamanho, em seu comprimento, então se faz um prolongamento do pescoço da engrenagem, né? Se calcula o dente e se chega a uma largura de engrenagem, vamos supor 20 milímetros, mas a chaveta precisa ter 35 milímetros de comprimento, então se faz uma engrenagem com 20 e se faz um empescoçamento aqui para se ter um apoio melhor da chaveta. Existe também a redução no seu peso, principalmente fazendo essa redução ao longo do corpo da engrenagem aqui, da face, retirando o material. Existem diversas formas de retirar esse material, pode ser de forma raiada também. Essa aqui é uma forma de fazer alguns rasgos dispostos aqui de maneira simétrica e depende muito do tamanho das engrenagens, mas a gente observa aqui que as engrenagens retas estão casando, né, estão engrenando com também engrenagens retas. As engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, a gente já observa aqui que os dentes então estão inclinados, mas é um helicoide. Nós temos engrenagens também com seu corpo inteiro engrenado, engrenagem com seus pescoços. E é já importante citar aqui que a engrenagem helicoidal casa somente com uma engrenagem helicoidal, mas é muito importante que esse casamento, né, esse engrenamento aconteça com um perfil de dente que se estende para a direita e um perfil de dente que se estende à esquerda. Uma engrenagem helicoidal para a direita não irá engrenar com uma outra engrenagem também com eixo com dentes para a direita, a não ser que a inclinação dos eixos
proporcione isso, mas em eixos paralelos não tem como engrenar uma engrenagem direita com outra engrenagem direita. Depois, quando a gente estudar especificamente engrenagens helicoidais, vai ser comentado sobre como se determinar o sentido, né, desse helicoide, se é para a direita ou se é para a esquerda. E existe também a possibilidade de ter rodas, né, engrenados para a direita e para a esquerda. Isso porque a gente vai analisar depois que esse tipo de engrenagem gera uma força no sentido axial do eixo, e no caso aqui uma força vai para a direita e uma força vai para a esquerda de mesma intensidade, e essas forças acabam sendo anuladas. Por isso que se usa geralmente esse tipo de situação, para que não se tenha um carregamento muito alto na direção axial, principalmente nos mancais. Mas a construção e a montagem desse tipo de engrenagem, quando ela é cruzada, é um pouco mais complicado. E as engrenagens cônicas, por exemplo, então o seu corpo é cônico, tem engrenagem cônica, e aí nós podemos ter com dentes retos, se desenvolvendo reto aqui ao longo da face, ou dentes helicoidais, né? Observe que eles estão aqui um pouco mais arredondados. Isso aqui é uma helicoide, então nós temos a transmissão de velocidade aqui em eixos concorrentes a 90 graus, aqui eixos cruzados. A principal utilização das engrenagens cônicas é nesse tipo de transmissão, quando os eixos estão a 90 graus ou um ângulo diferente. E por último, nos tipos de engrenagem, né, a engrenagem tipo reta, né? Então nós temos aqui uma engrenagem cilíndrica de dentes retos, acoplando numa engrenagem reta, a cremalheira. Então o corpo da engrenagem reta é reto, né? É uma barra aqui, por isso uma engrenagem reta, e o perfil do dente também nesse caso é reta, mas pode ter engrenagem reta com dentes helicoidais, então também chamado de cremalheira. Nós temos a engrenagem coroa e sem fim, que é muito utilizado nos redutores de velocidade para grandes reduções. Então no caso nós temos uma engrenagem cilíndrica e um eixo com um perfil de rosca de dentes que parece ser uma rosca, né, chamada também de parafuso. Essa engrenagem cilíndrica, ela tem um dente com uma inclinação que não é a inclinação do helicoide, sim é a inclinação do ângulo de hélice, no caso aqui dessa rosca, desse eixo, e tem um pequeno rebaixo arredondado aqui na superfície dos dentes para casar melhor aqui com o eixo que é também cilíndrico. Então isso aqui é chamado de coroa e isso aqui é chamado de sem fim, ou de parafuso sem fim. É muito utilizado nos redutores de velocidade. Por quê? Porque é necessário para esse sistema que esse eixo dê uma volta completa, se ele é de uma entrada. Esse eixo ele pode ter uma entrada, duas entradas, três entradas, ou seja, seria uma engrenagem helicoidal estendida ao longo desse eixo, né, formando diversos dentinhos aqui, ou dois dentes ou três dentes gerados a partir dessa helicoide. Então se define o número de entradas. Então, por exemplo, se o número de entradas for uma, o que nós vamos ter? Esse eixo precisa realizar uma volta para passar um dente dessa engrenagem. Então, se essa coroa tiver 30 dentes, esse eixo vai precisar dar 30 voltas para que se passe os 30 dentes dessa coroa. Ou seja, são necessárias 30 voltas do sem fim para uma volta completa da coroa. Ou seja, a redução desse sistema seria de 30 vezes. Caso esse eixo apresente um número de entradas maior, por exemplo, duas entradas, aí a relação de transmissão vai ser dividida por 2. Então, ao invés de reduzir 30 vezes, vai reduzir apenas 15 vezes.
Existem outras classificações das engrenagens, principalmente pelo tipo de montagens que ela recebe. Então, no caso das engrenagens colocadas de forma paralela, principalmente no eixo de transmissão de caixa, né, de câmbio, aqui na montagem cruzada, existe engrenagem com dentado externo e com dentado interno, né? São engrenagens cilíndricas de dentes retos, mas com dentado interno. Então, esse dentado interno é muito utilizado nas caixas planetárias. Esse sistema de caixa planetária, onde as engrenagens elas giram também em torno de um ponto diferente do seu centro, é muito utilizado principalmente na transmissão automática aí dos veículos, caixa planetária. E aqui é bacana a gente observar a transmissão de eixos a 90 graus, substituindo o perfil do dente a partir da rosca sem fim. Então, a rosca sem fim e a coroa que a gente viu inicialmente, né, o dentado está aqui na parte superior da engrenagem, mas há necessidade de, às vezes, se transmitir não com o eixo aqui em cima, com o eixo mais na parte inferior, e aí seria uma engrenagem cônica normal com o dente helicoidal. Mas essa transmissão do dente helicoidal proporciona uma transmissão em que o eixo precisa estar bem no centro da coroa. É interessante isso porque geralmente, né, os caminhões, os carros antigos possuíam motores na longitudinal e passavam o eixo cardan para transmissão de movimento lá no eixo traseiro. Então, motor dianteiro e transmissão no eixo traseiro. Nos caminhões a gente tem isso, né? O motor na dianteira e a transmissão ocorre lá no eixo traseiro. Então, o eixo vem de forma longitudinal ao longo do caminhão e depois precisa transmitir o movimento para seus eixos, que estão a 90 graus de forma transversal do caminhão. E se fosse uma transmissão com engrenagem cônica comum, nós teríamos um problema que seria principalmente a altura do eixo cardan, né, precisando ser ou muito baixo em relação ao centro, ou no caso muito alto, teria que acionar o eixo de uma forma mais alta. Então, nos casos dos carros com transmissão traseira, né, com tração traseira e motor dianteiro, o eixo ficava muito alto, passando por dentro da carroceria. Então, os primeiros carros, inclusive, tinham o eixo girando logo ao lado aí do motorista, e isso era muito perigoso, né? O eixo passava assim até de forma desprotegida. Então, era necessário nos carros abaixar esse eixo. E aí surgiu aí os perfis diferentes do espiral para esses tipos de eixo, que é o hipoide e o espiroide. E assim tem outros tipos, mas o hipoide é muito utilizado, então, principalmente no sistema de transmissão, quando o eixo é longitudinal e, né, no caso, na transmissão de eixo transversal, muito utilizado em veículos, nos diferenciais mecânicos, né, nos caminhões. Então, aqui nós temos o chamado pinhão e aqui a coroa. Então, geralmente, a engrenagem menor, a engrenagem motora é conhecida como pinhão no sistema de engrenagem, e a engrenagem movida é conhecida como coroa ou como engrenagem. Então, o pinhão no sistema mecânico, né, de transmissão, principalmente veicular, é um eixo cônico, né, com uma engrenagem de tipo hipoide. É um formato que agrupa, né, a helicoide e a forma hiperbólica, né? Então, no caso do eixo pinhão, a forma do dente não é mais helicoide, e sim uma hipérbole, então, eixo hipoide. E existem casos que esses perfis eles usam tanto a helicoide com a forma hipoide junto, para gerar um dente espiroide. Mas
Esses tipos de engrenagem, eles precisam ser fabricados em forma conjunta. Geralmente quando há falha de um dos dentes do pinhão ou da coroa, então não dá para trocar só a coroa ou só o pinhão, é necessário se trocar o conjunto, porque esse ajuste desse perfil hipóide se dá principalmente com a fabricação em conjunto desse sistema, pinhão e coroa, de forma conjunta. Aqui nós temos a ilustração de um sistema que mostraria, né, através do cálculo no centro comum de rotação, a lei fundamental do engrenamento, que diz que é muito importante o sincronismo, ou seja, a relação de transmissão não se altera. E quando a gente tem um perfil, seja qualquer, em que a relação de transmissão de movimento entre as duas peças não vai se alterar, a gente chama que esse perfil de perfil conjugado. E existem alguns perfis utilizados aí na indústria, que é o perfil conjugado de forma cíclica e o perfil de curva envolvente. O mais utilizado na mecânica é o de curva envolvente, mas existe o cicloide, o epicicloide e o hipocicloide das curvas cíclicas. São perfis utilizados principalmente em dentes que são muito pequenos, em engrenagens de relógio, e o perfil envolvente, que é o perfil conjugado mais utilizado nas engrenagens do sistema mecânico. Então, lembrando lá do sistema do moinho com engrenagem de madeira, em que o dente de uma das engrenagens era um rolo e o outro era uma cunha, né? A gente sabe que não há uma transferência uniforme, síncrona de movimento entre um eixo e o outro. Então, para promover um sincronismo, uma relação de transmissão constante entre os dois eixos, é muito importante que os dentes das engrenagens tenham um perfil conjugado. E esse perfil conjugado, então, pode ser de curvas cíclicas ou a curva envolvente. A curva cíclica, ela acontece, né, pelo desenvolvimento, né? Aqui está representando o rolar de uma circunferência, riscando, né, marcando aqui o perfil. Então, esse perfil vermelho aqui vai ser um perfil cicloidal, porque está sendo desenvolvido a partir do rolar de um círculo, né? Então, no caso de uma engrenagem, esse círculo rolaria na superfície dessa engrenagem, gerando aqui o perfil cicloidal, o perfil dos dentes, né? Então, aqui a ilustração do perfil cicloidal na fabricação de engrenagens, principalmente de relógios. Esse perfil cicloidal faz com que a base do dente fique mais larga, ou seja, um dente mais reforçado. Mas o que a gente mais utiliza na engenharia é o perfil envolvente. Esse perfil envolvente, ele se desenvolve a partir do desenrolar de um fio, né, que está colocado aqui num cilindro. Então, esse aqui seria o perfil que a gente precisa ter no dente, né, no dentado aí de uma engrenagem, para que haja uma relação de transmissão constante. Então, o perfil, que às vezes é chamado de evoluta ou evolvente. A evoluta é uma curva que corresponde ao local geométrico de uma outra curva, o envelope das perpendiculares da involuta, tá? Então, a gente observa essa linha reta aqui, ela é sempre perpendicular ao raio, a cada ponto que ela se coloca, então sempre tangente à circunferência, né, perpendicular ao perfil que está gerando, e forma essa linha verde. Então, essa linha verde é um perfil envolvente. Mas a gente utiliza na engrenagem só a altura do dente, né? Só um pedacinho dessa envolvente, mas é importante que o dente tenha esse perfil. Então, o perfil do dente de uma engrenagem não é um perfil abaulado, arredondado, tem um raio específico, não. Tem esse perfil envolvente. Então, qual é o perfil do dente das engrenagens utilizadas na engenharia, na mecânica? É o perfil envolvente. Como a gente já viu os tipos de engrenagem, vamos ver agora na prática se a gente conhece a reconhecer o tipo de engrenagem e saber o nome de cada um. Por exemplo, essa engrenagem aqui é uma engrenagem cilíndrica a partir do seu corpo,
e os dentes de maneira paralela ao seu eixo, portanto uma engrenagem cilíndrica de dentes retos. Essa engrenagem aqui é uma engrenagem reta de dentes retos. No caso dessa engrenagem, uma engrenagem com o corpo cônico com dentes retos. Então, esse tipo de engrenagem geralmente é utilizado para transmissão de movimento quando os eixos eles estão cruzados, né? Então, há uma transferência de movimento de um eixo que está, por exemplo, na horizontal com um eixo que está na vertical. E aí transmite o movimento a partir desse engrenamento. Então, uma engrenagem cônica, por causa do seu corpo, por causa do seu ângulo, né, de inclinação, e os dentes de maneira reta se prolongam, portanto, engrenagem cônica de dentes retos. Aqui no caso, nós temos engrenagens cônicas, mas com um perfil de dente que se prolonga de uma forma diferente. Diferente do perfil helicoidal, diferente do perfil reto, às vezes pode ser um perfil hipóide. Então, no caso aqui, o eixo pinhão, uma engrenagem cônica com um perfil de dente hipóide para fazer o engrenamento. Nesse par de engrenagem de pinhão e de coroa, o engrenamento ele precisa ser realizado, né, fabricado, o par, tanto o pinhão quanto a coroa. Internamente do diferencial, nós temos as engrenagens chamadas engrenagens satélites, que elas giram uma sobre a outra no funcionamento desse mecanismo. Lá dentro, as engrenagens são cônicas, nesse caso de dentes retos. Nós temos aqui um motor de limpador de para-brisa aberto. Aqui seria a parte do rotor, tem um estator aqui na parte elétrica do motor, e aqui na parte frontal nós temos um sistema de redução que tem engrenagens de dentes retos, engrenagens cilíndricas de dentes retos, e nós temos lá atrás um sistema de pinhão de rosca sem fim com uma coroa, onde há uma redução muito grande da velocidade. Então, além da redução promovida pelo sem fim e a coroa, lembrando, quando a gente trata de coroa e sem fim, a redução acontece pelo número de dentes que possui a coroa. Por exemplo, se a coroa tem 30 dentes e o sem fim tiver uma entrada, a redução é de 30 vezes. Se o sem fim tiver mais que uma entrada, essa redução ela diminui conforme o número de entradas. Por exemplo, se tiver duas entradas, ao invés de ser 30 vezes, por exemplo, a redução vai ser 15. Nesse caso, nós temos uma redução a partir do sem fim e depois uma redução a partir desse pinhão, dessa engrenagem menor, nessa engrenagem maior. Ambas engrenagens, nesse caso, cilíndricas e dentes retos. Uma aplicação bastante interessante em engrenagens helicoidais são nas caixas de transferência, nas caixas de transmissão. Nesse caso aqui, nós temos uma engrenagem cilíndrica de dentes retos e uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais. Então, perceba a diferença dos dentes. Os dentes aqui dessa engrenagem eles estão alinhados com o eixo, se prolongam de forma reta. E aqui, aparentemente, eles têm uma inclinação, mas na verdade é uma helicoide se desenvolvendo ao longo do dente. Então, essa engrenagem aqui é uma engrenagem helicoidal. Então, as engrenagens helicoidal geralmente a gente encontra nos sistemas de transmissão veicular, porque elas têm uma vantagem em relação às engrenagens de dentes retos, que é um menor ruído. Quando a gente estudar melhor sobre as engrenagens helicoidais, nós vamos ver o porquê que acontece isso. Lembrando que todas essas engrenagens elas têm uma padronização na sua fabricação, no seu formato de dente. Então, o ângulo, qual que é o ângulo da superfície superior aqui do dente, da superfície inferior, tudo isso é bastante padronizado em função das características da engrenagem. Essa padronização nós vamos ver em cada tipo de engrenagem.